Vocês sabem que eu comecei a pintar esse desenho, aí parei pra pensar, bom, vamos filmar, né? Vira um conteúdo pro canal, fica uma coisa mais detalhada para as pessoas verem uma pintura em aquarela com um lápis, em aquarela e depois a gente acrescenta em água. E eu posso falar de algum outro assunto e testar talvez esse formato de vídeo. Enquanto está rolando um desenho, eu falo sobre outro tipo de assunto. Talvez funcione, vamos testar hoje. E já que eu estou fazendo um desenho, vamos então testar o papo do desenho, da arte. Por exemplo, as pessoas se perguntam por que a gente deve desenhar, por que se ensina a desenhar há séculos nas escolas, qual é a função do desenho. Eu já fiz um vídeo nesse canal, mas é bom reforçar. O desenho não é simplesmente algo lúdico para se perder tempo se você não for um profissional. O desenho tem todo um ganho gigante na parte emocional, na parte mental e em outras coisas, em outras faculdades mentais, né? Outras partes cognitivas da nossa aprendizagem, do nosso cérebro, do nosso entendimento de vida, que a gente nem se dá conta, por exemplo, o raciocínio. E claro, a criatividade, mas isso daí é quase carne de vaca, né? Nem precisa falar, é óbvio que o desenho ajuda na criatividade. Mas como assim ajuda no raciocínio? Olha, você tem que pensar onde você vai usar uma cor, você tem que pensar quando você manja de algumas técnicas, qual é o momento certo para usar tal técnica, qual é o momento certo para usar tal coisa. Tudo isso vai de um pensamento lógico, de um raciocínio. É claro que não é uma grande contribuição como as ciências exatas, mas sim dá uma contribuição para esse pensamento crítico, esse pensamento de raciocínio mesmo, de lógica. E a gente pode falar da criatividade, né? Mas é como eu falei, é chovendo molhado. É óbvio que o desenho te ajuda na criatividade quando você é um criador, não só um reprodutor. Porque tem uma grande diferença entre as pessoas que manjam de criar do zero e aquelas pessoas que só sabem reproduzir. Inclusive é um vício muito comum. Tem pessoas assim que têm desenhos excepcionais, de um nível de excelência técnica incrível, muito melhor do que eu conseguiria chegar. Só que essa pessoa é incapaz de começar um desenho do zero. Então ela não é exatamente uma desenhista, ela é uma, digamos, uma fotocópia humana, ela é uma reprodutora. Eu não estou desmerecendo essas pessoas, eu acabei de falar que ela tem um nível técnico de desenho, de arte, de pintura que eu nunca vou ter, eu acho. Mas ela é incompleta, porque ela só sabe fazer aquilo, ela só sabe reproduzir, né? Ver algo e reproduzir, ela não consegue criar do zero. E é engraçado porque ela manja tantas técnicas que ela não consegue aplicar essa técnica do zero. Por exemplo, se eu der um desenho pronto, ser uma referência visual, ela não consegue aplicar a técnica. É meio engraçado, a pessoa faz um desenho hiper realista, ela sabe todas as etapas de preenchimento de cor, etc. Mas se você dá um desenho assim, vai, já semi-pronto e falar, agora você vai aplicar essas suas técnicas para criar a cor aqui. Muitas delas, não todas, né? Mas muitas delas não conseguem. É meio bizarro pensar nisso, mas é porque elas só sabem reproduzir. E o ideal é você ser um desenhista que sabe criar, fazer do zero. Por isso que é importante aprender o passo a passo. Quando eu tô dando essas aulas de desenho aqui no canal, você pode até achar muito básico o jeito que eu tô ensinando, mas é porque eu tô pensando assim na pessoa que não sabe nem pegar no lápis direito, assim, não sabe nem de onde começar. Então é assim, é quase um passo a passo de escola, digamos assim. Mas é porque eu quero que você aprenda a raiz, a semente de como você vai conseguir criar do zero. Que aí se você vai ser um desenhista criativo, você vai ser um artista assim mais completo. Eu não quero só que você saiba reproduzir. Se for só para reproduzir, é até fácil. Eu ligo a câmera e fico aqui desenhando a esmo sem ensinar um passo a passo. É até mais fácil de gravar, não preciso pensar em didática nenhuma. E você fica aí copiando meu passo a passo, como é que eu passei o lápis, o papel, como eu passei o pincel, etc. E aí você vira um excelente reprodutor com uma técnica super apurada, mas digamos um artista incompleto que não desenvolve essa parte criativa. Mas então, se a gente ficar falando dos benefícios que o desenho causa, até a parte de só o cara que sabe reproduzir já tem grandes benefícios, porque ele está testando, né? Ele está desenvolvendo a paciência dele. Ele está desenvolvendo assim esse ganho emocional criativo. Criativo em algum certo sentido, mas ele está desenvolvendo a própria paciência mesmo, porque ele está ali quase numa meditação, num ritual na hora de desenhar.
E nos dias de hoje, que as pessoas são ansiosas, sofrem com vários tipos de problemas por causa da pandemia, isolamento, etc. Poxa, ter um hobby, um passatempo como desenho, que te deixa mais paciente, mais concentrado, que vira algo assim, rotineiro, por exemplo, que pode ser até lúdico, pode ser também uma terapia, é uma coisa extremamente importante. Então, assim, até agora não tem como falar que a técnica do desenho, né, o hobby de se desenhar não tem nenhum benefício, mas tem vários. Mesmo que você não saiba fazer excelentes desenhos técnicos, você pode ficar rabiscando ali qualquer coisa, mesmo que fique no nível amador. Só você tá ali nessa meditação diária, pô, já tem um ganho, um benefício gigante. Aliás, qualquer hobby artístico te traz este benefício, a música, a dança, sei lá, artes cênicas. Mas a gente está falando de algo que você vai fazer isolado na sua casa. Então você pode dançar, você pode tocar. Mas eu te garanto assim que pelo menos na parte musical é muito mais difícil de se aprender do que na arte, na parte da escrita. Ai, como você ousa falar isso? Calma, claro que tem gente que tem mais facilidades para as artes sonoras, né? Para as expressões sonoras. Só que quando você pensa em aprender uma música, você pensa que você tem que ter no mínimo um instrumento musical, o que é muito mais caro que comprar um lápis, uma borracha e uma folha. E se você pensar que você tem contato primeiro com lápis, borracha, folha para rabiscar, não adianta você ficar citando os casos excepcionais de pessoas que quando tinha 4, 5 anos mexia em instrumentos musicais porque o pai tinha essas coisas. Isso aí são exceções, né? Nem todo mundo tem pais que manja de música e tem instrumentos. Vamos falar do geral mesmo, do básico. O mais comum é você ter só acesso a uma folha, um lápis e uma borracha. Então você tem acesso à parte das artes visuais, do rabisco mais rápido e mais fácil do que nos instrumentos musicais. Fora que a música ela requer assim um ouvido, uma afinação que é difícil de se desenvolver. É aquela coisa que eu falei, você também pode ser só um músico reprodutor, que você não consegue reconhecer umas notas afinadas, você, sei lá, afina com esse monte de afinador que existe hoje em dia, e fica mecânico e vira um artista mecânico. Ótimo, tem também os desenhistas mecânicos que eu acabei de citar. Mas o ideal, se você quer ser um bom músico, é você também saber criar e é você desenvolver o seu ouvido musical, né? Pra saber as afinações, etc. E eu acho que isso é muito mais difícil, requer uma sensibilidade, assim, até, sei lá, uma química cerebral muito mais informada do que ser um desenhista mecânico, digamos assim. Mas enfim, eu acho que a música, por todos esses porém, ela é um hobby mais difícil de se desenvolver sozinho, né? Ser autodidata, digamos assim, do que a arte. Você consegue ser autodidata no desenho, com esses inúmeros vídeos que tem na internet, e manuais, etc. Ai, raposa, tem manuais de música na internet também. Ah, eu sei que tem vídeos ensinando você, etc. Mas, sei lá, talvez não esteja falando por mim. Eu não consigo, eu já toquei alguns instrumentos, não consigo aprender sozinho tão bem quanto eu conseguiria aprender com um professor. Mas no desenho eu consegui mais aprender sozinho do que fazendo aula. Talvez eu esteja só falando de mim, mas aí é o que eu falei, né? Primitivamente a gente tem mais acesso ao desenho, ele é mais universal, né? É mais acessível do que um instrumento musical. Imagine você gastar lá, não sei quanto custa um violão, chutar uns 200 conto, comprar um violão, tentar tocar e não conseguir, e aí você fica lá com aquele trambolho de 200 conto que você não conseguiu se desenvolver. Diferente de uma folha, de um lápis ou de uma caixinha de lápis de cor que você não paga nem 10 reais, digamos assim. Então, voltamos ao assunto aqui, a arte desenvolve essa parte terapêutica. Ter esse hobby artístico é extremamente importante, porque você também tem a sensação de realização quando você finaliza um desenho. Você tem aquele sentimento de que você fez um trabalho que saiu das suas mãos, da sua mente. Dá um sentimento assim de felicidade, de reconhecimento próprio. E se você postar na internet, né, a gente é vaidoso, posta as coisas na internet para que outras pessoas reconheçam, vejam, dê like. E a gente sente também essa sensação de reconhecimento, assim, de realização de um trabalho bem feito. Então também vamos falar uma coisa meio óbvia, mas o desenho desenvolve sua coordenação motora. Como você pode ver ali, você está trabalhando com a sua mão. Então, para você fazer os inúmeros formatos, formas, riscos, como você vai preencher a cor, a sensibilidade, a força que você vai aplicar no pincel, no lápis, na tinta, etc. Pô, tudo isso é um trabalho manual, desenvolve-se uma coordenação motora. E você desenvolvendo uma coordenação motora, você também está trabalhando com inúmeras regiões do seu cérebro que também reforça várias outras
coisas, ganhos mentais, digamos assim. Não é só uma coisa mecânica, mas pode ser também, né? Mas é legal ter essa habilidade manual, assim, bem desenvolvida, né? Que isso também pode se aplicar para outras coisas que você for fazer que vai requerer essa sua habilidade, essa sua coordenação motora, né? É meio que óbvio, mas é sempre legal reforçar e falar disso. Eu vou falar uma coisa aqui que parece até fútil, né? Ou menos importante nessa parte de desenvolver habilidades visuais no desenho. Mas assim, eu considero até uma curiosidade legal. Pô, você tá trabalhando com cor, você tá trabalhando assim com design. Você pode até ser uma pessoa assim, muito mais fashion, digamos assim, saber combinar muito mais as cores da sua roupa, as peças de roupa, porque você está criando, né? Quando você cria, não quando você é só um reprodutor. Mas quando você é um reprodutor de desenho, também pode ser. Você ir nessa área de desenhar personagens e tal, designs de roupa, etc. Pô, isso aí é uma coisa legal, digamos assim. Qual outra área de humanas, principalmente que se aprende na escola, vai te ajudar a se tornar uma pessoa descolada, saber combinar cor de roupa, peças, etc. Pô, o desenho traz isso daí também, mesmo que seja, sei lá, uma contribuição menor, mas é uma contribuição de alguma forma ou outra. E por falar nisso, o desenvolvimento do desenho te cria um monte de símbolos, de padrões de fórmulas na sua mente, o reconhecimento de símbolos, padrões de formas. Isso é uma coisa extremamente importante se você vai seguir a área de ciências, por exemplo, de biologia. Quando você olha moléculas, você olha células, etc. Pô, conseguir reconhecer padrões de formas é uma coisa importante na anatomia do corpo. E não só nessa parte de ciência e biologia, mas a parte digital também. Quantas vezes você não entra num aplicativo, num jogo, num programa e intuitivamente você sabe para que serve cada símbolo que tem lá? Ou seja, quanto mais você pratica o desenho, mais você vai ganhando familiaridade com esses símbolos. Mesmo que você encontre eles de maneira estilizada, você acaba reconhecendo. O desenho te dá essa contribuição, essa bagagem visual. Fora que ele te dá uma noção de espaçamento na hora que você vai pensar onde vai colocar o desenho, o espaço da folha, etc. Esse layout. Bom, isso aí é importante para outras áreas, essa noção de espaçamento, de formatação. Não preciso dizer mais nada. Veja quanto benefício você ganha que às vezes você nem pensava que o desenho te proporcionava. Mas voltando a reforçar, a arte é terapêutica. É um excelente ganho de saúde mental, ainda mais nessa pandemia. Pô, você dedicar ali algumas horas a pintar, a desenhar, você fica ali num micro-universo, ali numa bolha, digamos assim, que te protege do mundo externo. Você fica concentrado só naquilo. E cara, isso é terapêutico, isso é uma meditação, vai te trazer uma saúde mental incrível. E se você duvida, arrisque, tente. O problema das pessoas na hora de desenhar é que elas dizem que não têm paciência. E é por isso que o desenho ajuda a desenvolver essa paciência. Na verdade, não é não ter paciência, é não ter vontade. Porque se você tem vontade de aprender, você vai ficar ali concentrado e você vai desenvolver a paciência. Porque o desenho vai te exigir essa paciência. Mas se você não tem vontade, não vai ter nada que vai te fazer desenvolver a paciência. A não ser que você se drogue, né? Que aí você vai passar metade do dia grog aí, sedado. Aí você vai ter que ter paciência mesmo, porque você não vai conseguir fazer mais nada que requeira concentração. Mas se você não for recorrer a esses métodos drásticos e entorpecentes, você tem que ter essa vontade de querer desenvolver o desenho ou não. Mas o fato é que você tem que ter essa vontade para você ficar ali concentrado e aí vai desenvolver a sua paciência. Tem como você desenvolver ou aprender nada se você não tem vontade. Ah, eu sou uma pessoa impaciente, mas você tem vontade de ter mais paciência? Ah, eu tenho. Então, senta a bunda aí, fique rabiscando e não levante por nada. Não desista, senão, filho, nada que você vai conseguir aprender na vida, nem, sei lá, dirigir ou cozinhar ou qualquer outra coisa, porque você precisa ter vontade. Se você tem vontade, você acaba desenvolvendo, sim, a sua paciência. E olha, paciência, ter esse momento de respiro na sua vida, para você fazer uma autocrítica, autorreflexão, se avaliar, ou simplesmente assim ser um escapismo,
é parte da saúde mental que é extremamente importante pra gente viver bem por bastante anos. E sendo brasileiro, vivendo no momento atual do Brasil, cara, você precisa ter muita saúde mental, você precisa ter muita paciência. Ainda mais vendo que o seu presidente joga contra a vida humana, usando uma desculpa furada que quer salvar a economia, o que é um puta papo furado, porque os outros países salvam a vida humana e salvam a economia e estão muito melhor do que a gente. Ou seja, não tem desculpa, mas enfim, esse aqui não é um vídeo de política. Então, vamos falar dessa área do escapismo, pô. A arte é um escapismo. Quando você assiste um filme, uma série, ouve uma música, joga um videogame, você está fazendo um escapismo. É quase aquilo que eu te falei lá da meditação, você escapar dos problemas do Brasil atual e fazer aquela meditação lúdica para passar o tempo. E a arte, ela é também um escapismo, com um benefício que você está desenvolvendo tudo que eu falei até agora e você ainda vai ter depois uma arte para mostrar, para você mesmo admirar, para você mesmo contemplar, para as outras pessoas verem, se você postar e ter esse sentimento de realização, né, de ter feito um bom trabalho. E olha, a internet é muito generosa com artistas amadores. Eu participo de alguns grupos lá que o pessoal posta o desenho e aqueles desenhos mais amadores, assim, aqueles erros assim de iniciantes, são os mais comentados, mais admirados e mais incentivados para a pessoa continuar. Então, assim, se você tem insegurança, eu vou passar um desenho aí tá feio, cara. Por incrível que pareça, assim, com desenhos amadores eu não vi ninguém até agora, sei lá, enchendo o saco. Alguém que saiba desenhar, desenhando do trampo da outra pessoa, muito pelo contrário. É sempre pessoas incentivando, dando dicas, etc. Então, se você quer ir fazer amizade, por exemplo, ou se sentir incentivado, ou descobrir que existe civilidade, cara, essas comunidades de pessoal que desenha são excelentes nesse sentido, assim, eu não vejo nenhuma toxicidade ali, muito pelo contrário, assim, é uma grande generosidade. Porque todo artista tem que ser uma pessoa generosa e sensível, né? Daí uma coisa que eu esqueci de falar, desenvolver a sua habilidade de desenho, de pintura, desenvolve sua sensibilidade, sua capacidade empática. Porque dificilmente um artista vai ser um cuzão. Desculpe o palavrão, mas é verdade. Dificilmente um artista vai ser esse tipo de pessoa. Claro que existe um monte, né? Porque a sociedade é complexa. Mas os melhores artistas geralmente não são pessoas empáticas, sensíveis. Então, se você fica sabendo de alguma celebridade, de algum artista que é esse tipo de pessoa tóxica, horas, saiba que ele não é exemplo e não podemos generalizar a partir dele, porque a grande imensa maioria não é assim. E se ele é desse jeito, ele pode ser até muito bom na área que ele faz, mas ele não está sendo o verdadeiro artista. O verdadeiro artista não é só ser bom naquela técnica que ele desenvolve, seja na pintura, na música, seja no canto ou nas artes cênicas, na atuação. O verdadeiro artista ele tem que carregar também esse sentimento empático, sensível. E isso é uma coisa assim que todo mundo deveria ter, não só o artista. Até porque se você parar para pensar, a maioria das artes, por exemplo, filmes, músicas, séries, tem sempre um pensamento progressista, tem sempre uma lição que desenvolve a sensibilidade, a sua capacidade empática. Às vezes quando eu era criança ou adolescente, eu vi alguns filmes assim em que os personagens, assim, os protagonistas em algum conflito, eles escolhiam uma coisa mais diplomática, menos vingativa, eles davam uma segunda chance pro vilão. Eu sempre ficava revoltado pensando, caraca, mas esse pessoal é horrível, por que ele está recorrendo a isso? Eu entendi porque ele era o herói, o mocinho, mas por que ele fazia isso? Claro que você vai ficando mais velho, tem um equilíbrio mental maior, um maior entendimento da vida, você descobre que a gente tem que ser assim mesmo, empático, sensível, a gente tem que dar oportunidade, segunda chance para as pessoas, etc. Não podemos ser todo mundo assim movido ao estômago, à violência, à virulência, à raiva. Não podemos ser vingativos o tempo todo. A gente tem que realmente ir para esse lado que quando você é muito mais jovem você não entende, mas à medida que você vai ficando mais velho, você acaba entendendo que é melhor às vezes corrigir as coisas na sociedade do que queimá-las, do que destroçá-las, porque você só vai criar ressentimento, ou seja naquela pessoa que você fez isso, ou seja nas outras envolvidas ali indiretamente. Ahá, tá vendo? Quando você abriu esse vídeo, você nunca pensou, se você está escutando até aqui, se você sobreviveu o papo até aqui, você nunca parou para pensar que a arte poderia te desenvolver essa parte sensível e essa parte filosófica, mas é claro que sim.
É impossível você ser só um desenhista mecânico. Mesmo aqueles que eu dei o exemplo no começo do vídeo, que são mecânicos, só são reprodutores, eles têm também uma sensibilidade, uma empatia mais bem desenvolvida que as outras pessoas, assim, que geralmente não têm esse hobby artístico. Confie em mim. É por isso que a arte é uma ciência humana que infelizmente às vezes é desvalorizada pelas outras ciências humanas, mas deveria ser muito mais bem requisitada, porque ela, além de trazer discussões que uma sociologia, uma filosofia, ciências sociais traz, porque você tem que entender, às vezes para analisar certas obras de arte, você tem que entender o contexto mental, social do artista naquela época, ela traz essa parte lúdica de entretenimento, ela traz essa parte de desenvolver a sensibilidade. Eu posso te garantir que se você aprender a pintar, tocar, dançar, atuar, que seja, você vai criar um ser humano muito mais sensível do que só dando um texto de sociologia para ele ler. Claro, né? Eu não estou subestimando os textos de sociologia, de filosofia, mas o que é mais fácil? A pessoa se interessar em desenvolver esta habilidade artística, que traz todos esses benefícios que eu falei, por exemplo, de satisfação pessoal, etc., ou ficar concentrado em vários textos acadêmicos e complexos e ter que ficar testando a sua inteligência para compreender aquelas palavras difíceis, porque infelizmente poucos atores escrevem de maneira acessível. Olha, a gente sabe que a arte ela é uma porta de entrada muito mais fácil. E aí, quem sabe, aquela pessoa que nunca se interessou em estudar uma filosofia ou coisa mais complexa, quando ela está ali gastando o seu tempo, a sua energia mental, gastando não, é uma palavra muito feia, desenvolvendo essa energia mental ali na arte, ela acaba se interessando em começar a estudar essas outras áreas das ciências humanas, mais complexas, etc. Até porque toda pessoa que desenha, ela tem sempre um artista como referência. E se o artista dela for um pintor clássico, romântico, principalmente da era romântica, aí ela vai estudar sobre o cara, a vida do cara, e vai ver toda a parte social que esses artistas, principalmente dessa parte da era romântica, ou poderia ser da pop art também, do dadaísmo, carrega, e talvez se inspirar nos ideais desses caras, porque felizmente a gente tem sorte que a maioria dos artistas visuais foram pessoas progressistas, democráticas, e não um bando de fascista maluco que, sei lá, estava cagando os problemas da sociedade, da luta de classes, etc. Mas aqui não é um papo de política, ninguém aqui vai ficar falando que eu sou marxista para falar de lutas de classe, etc. O fato é que o artista ele tem que ter realmente esse pensamento progressista, porque isso faz parte da sensibilidade que ele está desenvolvendo e dessa capacidade empática. Caraca, está quase chegando no final do vídeo e eu simplesmente nem falei quem é que eu tô desenhando. Eu tô fazendo o Terry Bogard, que é o protagonista, um dos protagonistas, né? Mas talvez o principal de um game de luta lá dos anos 90, chamado Fatal Fury, que é um jogo de luta de fliperama que depois fez parte da franquia mais famosa, que é o King of Fighters, e ele virou um dos grupos ali de lutadores desse game do King of Fighters. Eu gosto do Terry, eu gosto dessa combinação de cor, embora eu tenha quase certeza que ela é inspirada na bandeira dos Estados Unidos, né? Até porque o personagem, apesar de ser de um jogo japonês, ele é norte-americano, né? Os japoneses têm nessa franquia assim uma preferência de colocar todo o conflito acontecendo nos Estados Unidos e a maioria dos heróis serem norte-americanos. Aí quando o Fatal Fury entra na franquia de jogos do King of Fighters, aí o herói muda e passa a ser um trio japonês. Mas acho que talvez o Terry Bogard seja muito mais famoso que o Kyo, que é o herói do King of Fighters, porque o Fatal Fury veio antes. Eu acho o visual dele mais legal, apesar de eu achar que é inspirado na bandeira dos Estados Unidos, ou talvez não. Talvez o japonês quis usar mesmo essas cores primárias, né, vermelho, amarelo e azul, e que são cores assim que combinam bem assim. Se vocês gostaram, talvez eu desenhe mais desses personagens de game de luta, que foi o que eu mais joguei na vida. Eu faço essa versão meio cartoon, meio chibi assim. Eu acho que ele é uma excelente versão ou formato de desenho para se pintar, testar pintura, porque ele é um personagem que ele fica grande, estilizado, ele fica assim com os músculos, com o corpo, com a proporção assim larga, e é bom para misturar cor. Se vocês gostaram, comentem, deem sugestão de outros personagens que vocês querem que eu desenhe ou de outros papos que vocês querem que eu faça. Se vocês querem que eu faça mais vídeos como esse. Abraço, até mais e
pratique desenho. Nunca deixe de praticar, de treinar, que aí você também vai conseguir fazer coisas maravilhosas. Falou!